queridos irmãos, vamos dar início ao nosso trabalho. Hoje nos damos com a presença da nossa irmã Giovanna Borges, que é quem irá conversar conosco na noite de hoje. Eu tenho lançado campanha pedindo a vocês que vocês tragam de alguma forma, lógico, quem puder, mantimentos, visto que na primeira semana de outubro nós vamos fazer a distribuição de cestas básicas. Aí você traz o que quiser. Tem uma lista pregada em um dos quadros de aviso, em que a gente pede açúcar, arroz, macarrão, fubá, leite, bolacha. Quem quiser, acrescente feijão. Nós não impomos porque feijão está muito caro. Mas se a pessoa quiser dar, você pode dar só um mantimento, 2, 3, ou se você quiser, você pode dar uma cesta básica. Aí é com você. Quando nós reiniciamos essa entrega, se apresentaram assim uma média de umas 60 idosas. Antes nós doávamos 110 feiras. À medida que os meses foram passando, a fileira foi engrossando. Nós atualmente estamos com quantos, Elizabeth? 70. Quantos agora? 74. Atualmente a gente está com 74. Mas quando é no dia, porque a gente traz elas para quê? Elas sentam e se a gente coloca uma mesinha aí, elas se apresentam. Aí a gente faz um crachá para elas, tomamos nota do seu endereço, da identidade e cadastramos elas para elas ficarem tirando essa feirinha aqui. Mas acontece que, de repente, no meio das que estão cadastradas, surgem pessoas carentes, cada um com o seu drama pessoal. E a gente fica numa situação porque a gente fica pensando o que é que pode fazer. Às vezes a gente não tem a quantidade de mantimentos que daria para sortear com aquelas que vieram de última hora. Mas é cada história triste. Um marido morreu na frente dela, com duas crianças pequenas. Outra, os filhos assistiram o pai ser assassinado. Ela teve uma crise de medo, ficou desorientada. Aí a mãe foi quem passou a cuidar dos filhos dela. Eu sei que são várias as necessidades e que a gente tem que ter uma reserva. E essa reserva tem que ser de acordo com o que chega à nossa casa. Aí vocês que querem cooperar, por favor, lá perto da água, aí no bujão de água, tem um cesto grande em que você pode trazer 1 quilo, 2 quilos de alimento, como vocês queiram, e deposita lá. Depois a gente recolhe e transforma isso com a cooperação de um e outro em cestas básicas. Tá certo? Então, por favor, cooperem com a gente. Na próxima quinta ou na terça-feira, que é dia de fluidos, vocês tragam alguma coisa, eu agradeço penhoradamente. Também nós fazemos em nossa casa um bazar de coisas usadas. Que coisas usadas são essas? Roupa, sapato, bolsa, lençol, toalha, determinados objetos. Elas gostam muito de copos. Vocês sabem que a mania agora, qualquer festa que a gente vai, tem um copo personalizado de alguém. E esses copos ficam tomando espaço para os armários da gente. Tragam para cá, as velhinhas adoram. Eu junto assim 3, 5, dou a cada um. Elas ficam felicíssimas. Coisas que estão incompletas. Eu tenho 2 pratos de alguma coisa. Traga. Eu tenho 3 talheres. Traga.
Aí eu tenho uma panela machucada, arrancou a asa, traga. Eu tenho um ventilador que está velhinho, mas funciona, traga. Compreendeu? Objetos que para a gente não significa nada, mas que para elas é tudo. Eu só não recebo móveis, que a gente não tem onde guardar. Mas roupa de casa, de cama e mesa, louça, talher, bacia, balde, tudo de uso doméstico. E principalmente roupa e sapato. Elas gostam muito. E o preço é simbólico, mas de grão em grão a galinha enche o papo. Todas as vezes que eu faço um bazar, nós somos muito agraciados com as doações de vocês. Vamos, pois, fazer a nossa prece. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre assim seja. Jesus amado, mestre de infinita bondade, pedimos as tuas bênçãos para o trabalho que ora se inicia. Permita, Senhor de amor, que a espiritualidade amiga se faça presente entre nós e que ela nos ajude e nos inspire em todo o trabalho a ser realizado nesta casa. Assim seja. Vamos ouvir a nossa irmã Giovana. Que vai para lá. É? Boa noite. Hoje nós vai ser um papo bom, um papo simples, né? Um papo simples, porque a gente está aqui, todos nós estamos aprendendo. E eu coloquei o farol porque a nossa casa é um farol, vai iluminar muitas mentes. Eu quis começar a noite de hoje com isso, né? O Espiritismo, ela nos traz essa mensagem, o farol, alimentando conhecimento sobre o Espiritismo, ensinando o amor, o perdão, a caridade. Então hoje nós vamos conversar. Bem, mas o papo hoje vai ser sobre viver melhor. É fácil, né? Viver melhor tá fácil, tem uma hoje. Mas não é bem assim, né? Vai ser viver melhor sobre a ótica espírita. Já complicou, né? Mas vamos lá. Nós temos aí nas livrarias livros que falam sobre viver melhor, pílulas para viver, 101 segredos para viver melhor. Eu tinha um que era 12 etapas para viver melhor. Só fiquei na terceira, não evoluí, tem que dizer que não evoluí. Mas, e ainda tem esse que eu achei super interessante, não li nenhum, tá? Eu apenas quis trazer como como viver melhor em tempos turbulentos. Eu até achei interessante. Eu me ligo muito na capa, o que a capa mostra, e o título, às vezes chama atenção, às vezes o conteúdo nem é tanto. Mas hoje nós vamos falar sobre um livro que eu li. Eu gosto sempre de trazer
vale a pena ler, um que vale a pena comprar, dividir, compra dividido, posso comprar. Tem digital, esse livro é maravilhoso e eu quis trazer. É lógico que se fosse um filme, eu vou dizer, eu vou dar um spoiler, né? Ou se fosse cantora, eu vou dar uma palhinha, mas eu vou conversar um pouco sobre esse livro. O que é que ele nos traz? Vê aqui, eu estou aprendendo a mexer nisso. Ele traz o quê? Esse livro de Simão, ele faz uma abordagem espírita para uma vida em sociedade, que não é fácil. Objetivando traçar o quê? Um roteiro para construirmos um cotidiano mais fraterno e mais produtivo para nós, homens e mulheres, né? Na prática do bem, na lei da justiça, do amor e da caridade. É fácil, né? Vocês vão ver que é fácil, no cotidiano é fácil. E eu gostei muito desse livro, porque ele traz nos faz refletir, né? E ele faz aqui um roteiro, um sumário, então ele faz aborda o surgimento e a contribuição do Espiritismo, que eu achei excelente, sobre o surgimento, ele busca, resgata, como atingir a perfeição sendo imperfeito, aí, como vivenciar a lei da sociedade. Então, nós sabemos que a lei da sociedade faz parte do Livro dos Espíritos, terceiro capítulo, entre outras leis, a gente vai falar mais na frente. O caminho para a felicidade real, né? A educação na sociedade atual e Jesus, modelo e guia. Vou passear um pouco nesse tema. Então, quais as contribuições do Espiritismo para um mundo melhor? Isso no livro começa aí dando esse choque, depois ele faz esse resgate. E é interessante que a gente sabe, o Espiritismo vem mostrar caminhos para que o homem cumpra a orientação de Jesus. E qual é a orientação de Jesus? Sedes perfeitos. É isso que ele diz. Sedes perfeitos. É difícil, sim. Na carne é muito difícil, mas a Deus dá impossível para a gente também não. Então vamos lá. Ele começa falando sobre as contribuições do Espiritismo. Simão apresenta 10 contribuições. As 5 primeiras seriam a fé raciocinada, que eu já conversei uma vez sobre isso, revelação das leis divinas ou morais, a lei da sociedade, o impulso ao progresso da humanidade, destruição do materialismo e conceito da pluralidade das existências. São as 5 primeiras. E as outras 5 são o novo conceito de justiça, o novo conceito de justiça divina, que o Espiritismo traz, aperfeiçoamento da ciência, filosofia e religião na Terra, quando elas se entrelaçam, o determinismo e o livre-arbítrio, isso é bom, né? A moralização do homem e os livros da codificação, que é tudo. Então ele fala sobre, vou dar uma pincelada nesses itens, ele fala sobre a fé raciocinada. E a gente sabe que a fé raciocinada não é excludente, mas passa pelo crivo da razão e tudo que diz respeito à ligação do homem com seu Criador. Então, a fé raciocinada é que a fé simples, é aquela fé pura, é aquela confiança que a gente tem em Deus, né? Mas a gente tem que ter a consciência de que não é só pensar, eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Eu tenho fé que a gente tem que fazer a nossa parte. Deus faz a sua parte, eu farei a minha. A gente tem que ter a lógica. A fé tem que ter lógica. Você não pode pedir o impossível. Eu estou doente, eu tenho fé que eu vou ficar boa. Sim, vamos ter fé, vamos rezar, vamos fazer medicação, vamos fazer tudo, melhoramos. Olha, com fé que eu vou melhorar. E assim o mestre vê que você confia. E se não acontecer? Se não acontecer, porque você não teve merecimento para. Aí eu entendi
a gente tem aos poucos sobre a filosofia espírita. Mas vamos lá. Kardec diz que para crer não basta ver, é preciso compreender. A gente tem que compreender. Já Santo Agostinho, né, dizia compreender para crer e crer para compreender. Então, Emmanuel, no seu livro Consolador, que também é um livro que realmente vale a pena, na questão 354, ele diz: a fé é a certeza em Deus. Certeza esta que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com a fé sincera, a confiança, aquela ligação com o Mestre com você. Fé verdadeira é sempre calma. Quando você tem fé, aí todo mundo está estressado, nervoso, você tem fé. Não, vamos ter calma, vamos ter fé, que vai dar tudo certo, vai acontecer como tem que acontecer. Não é vacilante, é humilde em si mesma, né? Então a fé raciocinada, no tempo que a gente tem, que aos poucos se conscientizando disso, para que a gente entenda e a gente tem que ter consciência, acreditar, crer com o crivo da razão. Mas vamos continuar. Revelação das leis divinas morais, que é uma das contribuições do Espiritismo. Kardec nos diz que com o Espiritismo a humanidade entrará numa nova fase. Qual é essa fase? A fase do progresso moral, né? O progresso não é o progresso material, é o progresso moral, que ela é consequência inevitável. Nós estamos no mundo de provas e expiações, vamos para o mundo de regeneração. Se Deus quiser, estarei lá. E essas leis, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, né? São 10. A lei de adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, a lei da sociedade, que nós vamos falar mais para frente, a lei do progresso, da igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. São 10. E ele continua falando sobre uma das contribuições do Espiritismo, é o impulso ao progresso da humanidade. Nós temos o progresso intelectual, né? O Espiritismo propicia o esclarecimento para alcançarmos o quê? O progresso moral. Não adianta ter o progresso intelectual se você não tem amor, né? Então, às vezes, as pessoas são lá extremamente inteligentes, tem toda, olha, ele, como dizia antigamente, supra-sumo. Quem é amigo sabe, esse fulano é um supra-sumo, né? Top, é 10. Mas se não tem um progresso moral, se não tem a moral em si, ele fica difícil a gente confiar. Outra contribuição é a destruição do materialismo. Na questão do Livro dos Espíritos, na 799, nos diz: destruindo o materialismo, uma das chagas da sociedade, o Espiritismo contribui para o progresso da humanidade. Quem vive no materialismo, você só pensa, olha, eu vivo aqui, tudo hoje, o que é mais importante é ter os bens que eu tenho, eu vou aproveitar hoje, não tem amanhã. O Espiritismo veio colocar no chão essa teoria. Outro conceito, aí vai encontrar o materialismo, é o conceito da pluralidade das existências. Muitas vidas. Antes do Espiritismo, as religiões ocidentais tinham como base uma única existência. Morreu, acabou. Então, ou o céu de recompensas, ainda tinha um purgatório, né? Antigamente, a pessoa dizia, passa para o purgatório, depois para o céu, ou vai para o inferno, as expiações. Na realidade, o céu e o inferno está aqui, em nós. Tem dia que é uma
já acordei com o pé esquerdo. Está tudo em nós. Nossa forma de ver a vida, nossa forma de ver os problemas. Né? Então, a pluralidade das existências é interessante porque você sabe que vai ter muitas oportunidades. Né? Muitas oportunidades. Olha, eu fiz, errei, mas na próxima eu vou fazer. Quando eu estiver conversando lá com o povo lá de cima não, por aqui, eu vou dizer, olha, eu quero melhorar, não vou fazer mais isso. Não prometam muito não, porque às vezes a gente não consegue cumprir, né? E se decepciona. Mas vamos lá. Outra contribuição é um novo conceito sobre a justiça divina. O Espiritismo, ele diz, ao trazer os conceitos de reencarnação, de pluralidade dos mundos habitados, percebemos o quanto a vida terrena é fundamental para o nosso crescimento. Então você sabe que você vai ter reencarnação. Vai viver várias vezes. 300 encarnações. Paga você deve. Sim, e você só vai se tornar um dia espírito puro quando você não tiver dívida nenhuma com ninguém. Quando as virtudes não tiverem mais defeitos, só virtude, só qualidade. Então, a vida terrena é uma oportunidade de brilhamento do nosso espírito. Porque é muito fácil lá em cima eu dizer assim, eu vou ser uma pessoa boa. Olha, você, uma pessoa paciente, animal virtude, você é paciente. Aí quando quando reencarna, aí é que nem eu, sem menor paciência, né? Fazendo terapia para ver se melhora, sem paciência, estressada, né? Não, mas é normal, faz parte, faz. Mas a gente tem que buscar, né? Tem que se trabalhar, se a gente não se esforçar. Né? E ele fala, Simão fala, as consequências do que fazemos ou deixamos de fazer, isso é importante, as consequências do que fazemos ou deixamos de fazer, continua conosco de encarnação em encarnação, porque assim, olha, eu não fiz, sim. Então, olha, eu não ajudo, eu não prejudiquei, mas também não ajudei. Né? Ora, não é o que você fez só, é o que você deixou de fazer. Você perdeu a oportunidade de ajudar e não ajudou. Não, eu não quero me envolver. É um tal de eu não quero me envolver. Entendo, mas você tem que medir até que ponto você deve se envolver ou não e ajudar. Porque é importante fazer a sua parte. O homem, ao perceber que sua imortalidade é real, quer dizer, eu sou um espírito, eu sou imortal. Que a sua imortalidade é real, dinâmica, e que seus atos de hoje refletem nos atos de amanhã, para o bem ou para o mal, muda a sua ética. Como é que muda a ética? Claro, se eu sei que tudo que eu fizer, tudo que eu estou fazendo, de errado, vai refletir na minha próxima encarnação, opa, eu vou ter que me mudar, modificar, vou ter que rever os meus valores, a forma de eu ver a vida. Porque vou ter que pagar de alguma forma. Se eu começo a me trabalhar nessa encarnação, consequentemente, não fiz débito nenhum, sou uma santa. Na próxima encarnação eu vou pagar outros débitos, porque nessa eu não fiz nenhum. Estou sendo bem ampla, né? Estou sendo bem ampla. Que a gente erra, se é ser humano a gente erra. Então eu vou ter no próximo encarnação eu tenho dívida dessa mesma ainda. E este processo é uma evolução lenta. Pensa que tem pressa não tem pressa não. É lento. Deus concede quantas oportunidades forem necessárias. Deus é maravilhoso. Olha essa criatura dá um trabalho danado, vai reencarnar, vai dar outro trabalho danado e vai reencarnar. Sim, até que nos depuremos por completo e nos coloquemos na condição da felicidade reservada aos espíritos puros. Olha,
que eu me torne espírito puro, tem muita encarnação. Quer encarnação? Tome. Mas chego lá. Na questão 230 do Livro dos Espíritos, que é esse aqui, aí tem uma pergunta: o espírito não progride no mundo espiritual? Se a gente só cresce, só melhora quando encarna na vida, né? A gente olha, quando a gente está na matéria é que a gente aprende. Aí quando eu for lá, todo o espírito, na erraticidade, eu progrido não? Claro que eu progrido. Eu vou progredir em conhecimento, porque fique certo, tudo que você aprendeu hoje, ontem, na outra encarnação, nada se perde. Então, quando a gente está na erraticidade, se progride em conhecimento, mas só o contato com a carne, vejam lá, contato com a carne, permite o exercício desse conhecimento. Claro, eu tenho conhecimento, quando eu chego na carne, eu vou colocar em prática. O mundo terreno não é circunstancial, sim didático, é fundamental, a gente vive na pele. Tudo que ele programou. Não há separação, mas um entrelaçamento entre a vida material e a vida espiritual. Outra contribuição do Espiritismo foi o aperfeiçoamento da ciência, filosofia e religião na Terra. A gente viu isso com a codificação, né? A codificação espírita traz subsídios para entrelaçar essas vertentes. A doutrina espírita surgiu a partir do olhar da ciência sobre a religião. Claro, Kardec era um professor, ele foi pesquisar, ele foi fazer os testes, ele foi entender, né? Ver para crer, entender, compreender como é que aconteciam os fenômenos, perguntar, foram mais de 1000 perguntas à espiritualidade para poder entender. Então ele usou o quê? A ciência. Ele usou a ciência, constituindo posteriormente uma filosofia. Então, o Espiritismo é uma ciência, é filosofia e é religião. Então, sempre a gente escuta isso dos palestrantes. O Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E cada vez mais você vê os representantes das religiões se entrelaçando, se entendendo, para que possam seguir caminhando junto, cada um respeitando o budista, o espírita, o católico, né? O evangélico. O importante é a prática do bem, a caridade, não interessa a religião. E outra contribuição foi o determinismo e o livre-arbítrio. Esse é bom demais, determinismo e livre-arbítrio. Na questão 133 do livro Consolador, Emmanuel nos traz uma ideia de coexistência entre o determinismo e o livre-arbítrio. Ele trabalha com a ideia de que nas camadas inferiores, né, da evolução prevalece o determinismo divino. Aí você diz, por que o determinismo divino? Sim, se você não tem condição, não tem discernimento, o espírito não tem condição, não tem discernimento, o que é que acontece? A espiritualidade os coloca numa situação, então muitas vezes são encarnações compulsórias, por escolha, né? Então isso é o determinismo divino. E nas camadas que há a individualização e a consciência desenvolvida, tem o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, e eu achei interessante quando ele fala, estou repetindo, nos níveis inferiores da evolução, temos menos liberdade de ação, porque o determinismo divino prevalece.
Enquanto nos níveis de desenvolvimento e a consciência mais elevada, eu diria no nosso caso, que a gente tem consciência do que é o certo e o errado, nós temos mais liberdade de ação. Você é responsável pelo que você faz. O livre-arbítrio pode ser absoluto e relativo. Eita! Quando é que ele é absoluto? Livre-arbítrio absoluto. É aquele que exerce na erraticidade. Quando você desencarna, você chega lá no ministério, aí diz assim: olha, eu quero pagar minhas dívidas. Eu fui uma pessoa que fiz muitos abortos, ajudei a fazer muitos abortos, etc. Eu quero nessa encarnação, na próxima, ser uma médica obstétrica. Eu quero ajudar a nascer, eu vou ter um orfanato para criar muita criança e por aí vai. Então, quando escolhemos o gênero das provas pela qual iremos passar enquanto encarnados. Esse é o livre-arbítrio. Aí a espiritualidade, olha, pondera, acha melhor, vamos ficar só com médica, orfanato é muita responsabilidade. Bem, aí você decide, aí você encarna, né? Beleza. O livre-arbítrio relativo é depois de encarnados, é justamente a aplicação das escolhas que você fez no mundo espiritual. Então pense duas vezes, quando chegar no livre-arbítrio absoluto, como é que você quer pagar, parceladinho, tantas vezes, né? Pode ser que a espiritualidade diga, não, vai ter que ser agora, né? Vai ser pesado. Porque você vai quitar, você vai aplicar esse livre-arbítrio que você teve lá. Vai ser fácil? Não, porque na carne tudo é muito mais difícil. Não é aquela história, olha, eu estou precisando um trabalho, isso, aquilo, aí a pessoa diz assim, é fácil, oxe, é fácil. Você faz isso. Vamos fazer. Então, passar a informação, dar conselho é muito bom. Bom é dizer, dar conselho é ajudar aquilo se torne realidade, porque na vida tudo é muito mais complicado. Outra contribuição é a moralização do homem. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, muito difícil. Estamos na época política, então, Jesus é o guia e o modelo da perfeição. Né? Por que o guia? Guia é aquele que seguimos, modelo é aquele que confiamos. Então, eu sigo Jesus e confio. Eu sigo Jesus e quero ser igual a ele. Não só aprender por aprender. Né? Aprender por aprender. É um aprendizado que muda a nossa estrutura de vida e a forma de enxergar, por conseguinte, a forma de viver melhor. Esse é o caminho do aperfeiçoamento, é essa a busca da perfeição. Ser perfeito. Como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. A educação do Espírito. Ele fala sobre a educação do Espírito. O que ele diz? Educamos-nos. Nosso espírito, educamos-nos seguindo o roteiro de Jesus. Educar a mente é importante, estudar, ter conhecimento, tudo é saudável, mas a gente não pode esquecer de quê? Esquecer do espírito, da conduta moral, da reforma íntima. No capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o que é que diz? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar o quê? As suas más inclinações, os seus defeitos. É preciso reforçar. Não temos perfeição, somos perfectíveis, o que nos permite aperfeiçoar. Então nós não temos, um dia sermos perfeitos. No livro dos Espíritos, na pergunta 919, vem isso. Qual o meio mais
eficaz para melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. Sim, como é que eu faço? Conhece-te a ti mesmo e vencendo as más inclinações. Trabalhar, melhorar nossos erros, nossos defeitos no cotidiano. E como vencer o nosso defeito? Sim, aí começa. Como é que a gente vence o nosso defeito? Com a prática da virtude. O que ele diz, o autor diz olha, não precisa ficar trabalhando para diminuir os defeitos, não. Começa a levar suas virtudes, que os defeitos, né? É aquela velha história, né? Ele é lindo, olha, meu namorado é lindo, é educado, é isso, é aquilo, né? Ele é trabalhador, vão vendo as qualidades. Aí assim, não tem defeito, não, é assim. Ele é desorganizado. Olha, ele é desorganizado. Cozinha mal. Sim, a gente tem que ver, olha, vamos enaltecer as virtudes, vamos trabalhar as virtudes. Olha, ele é uma pessoa boa, é uma pessoa caridosa, e ele vai melhorando. Aquele defeito vai chegar a um ponto que nem você se lembrar mais que tudo. Então ele diz, resumindo, não temos que lutar contra os nossos defeitos, temos e sim desenvolver as nossas virtudes, para que as desenvolvidas façam nossos defeitos desaparecer. Aí vem uma coisa que eu gosto: perfeição e perfeccionismo. Algumas pessoas dizem que eu sou perfeccionista. Não sou. Melhorei. Porque ele diz que perfeccionismo é um aspecto do egoísmo em nós. É uma determinante da vaidade. Perfeccionismo. O perfeccionista é um obsessor de si mesmo. Eu sempre digo isso. Porque ele não precisa que ninguém diga que está perfeito. Olha, não, porque o perfeccionista, ele diz logo defeito. Ele diz logo defeito. Eu vi isso, mas podia melhorar, sempre pode melhorar. Então ele diz, é uma falsa ideia, é uma ilusão de perfeição. Porque se perfeito é Deus, não existe perfeição. Tem sempre alguém que olha ali e tem um defeito. Aí vem aquela palavra que nós conhecemos hoje, perfectibilidade e perfeccionismo. São conceitos distintos, né? A perfectibilidade é minha própria essência de aperfeiçoamento. Eu posso me tornar perfeito. O perfeccionismo é a determinação que eu tenho de ser melhor do que os outros. Vou fazer melhor. Eu quero fazer melhor. Não é agradar aos outros, eu quero fazer melhor. Eu tenho que ser melhor. Então isso é vaidade, isso é egoísmo. Aí vem com tudo isso, perfeição, perfectibilidade, a gente vem como viver além da sociedade. Como é que eu vejo sociedade se eu estou imperfeito? Se eu tenho tanto defeito? Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra, outras faculdades necessárias à vida em relação. Mas a gente precisa conviver com as pessoas para aprender. Tudo que possuímos em termos de faculdade física e intelectual é para uma vida em relação de sociedade. Quando a gente se isola, aí começa aquela história das doenças, né? A depressão, a ansiedade, e aí vai aumentando. No Livro dos Espíritos, na pergunta 768, nos fala que o homem deve progredir. Sozinho não pode, porque não tem todas as faculdades. É necessário um contato com outros homens e no isolamento ele se embrutece e se debilita. O que a gente tem visto? Muita gente morando só. Aí, às vezes, se relaciona com outra pessoa, quando vai morar com outra pessoa, não se acostuma. Porque está acostumado com a solidão, está acostumado a viver só. Na Europa, no modo geral, tem muita gente que vive só, prefere viver só. Tem a oportunidade de viver com a família, mas prefere viver só. Desta forma, podemos dizer que a vida em sociedade é necessária. Ora, se a gente precisa viver em sociedade para poder se conhecer, aí tem a interação, tem a convivência,
A convivência é importante para o aprendizado. A convivência e a interação é importante para o aprimoramento pessoal. Como é que a gente se aprimora? Na convivência, né? Convivência com as pessoas. Conviver com o semelhante é um recurso importante para o autoconhecimento. Autoconhecimento é difícil. A gente faz terapia, depois de 10 anos ainda não se conhece. Que a psicóloga, que é a presidente, me desculpe, mas 10 anos e não se conhece. O autoconhecimento é o autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é que uma análise dos nossos sentimentos e pensamentos para domar as nossas inclinações e fazer florescer o quê? Os germes da virtude que trazemos os germes da virtude. Trazemos os germes da virtude. A convivência, aí fala a convivência, aí o autor fala sobre convivência e caridade. Né? Convivência e a verdadeira caridade. Aí ele traz, caridade, vem do latim caritas, significa algo como, fazer algo como. Caritas vem do grego, charis, significa caro, aquilo que possui valor. Por isso que muita gente associa a caridade como um bem material, não dá dinheiro, dá bens materiais. Mas então, caridade é fazer algo, um amor que possui valor. Valor para você pode não ser o material, porque você não precisa do material, você precisa do moral. Você precisa da caridade, da amizade. Aí o pessoal diz, mas caridade a gente só faz aos pobres. Existem vários tipos de caridade. A caridade material, né? É aquela que a gente faz a nossas idosas. E existe a caridade moral. Qual é a caridade moral? Quais são? A verbal, que é uma palavra de consolo. Você está hoje tão transformada, aí vem uma pessoa dá uma ideia, dá uma palavra, eita, só dizer assim, olha que você está linda. Mental, preces, quando você pensa na outra pessoa e diz assim, olha, eu vou fazer prece por vocês, olha, alguém pensou em mim. Gestual, um abraço, às vezes a pessoa não precisa nada, é só um abraço. E mediúnica, quando a gente ampara os encarnados e desencarnados. Então veja que a caridade moral é uma, a caridade material é uma, a moral, quantas diversidades não tem? Quantas modalidades não tem? A caridade para Jesus é o quê? Dar de si. É dar de si. Dar benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições, perdão às ofensas. Né? Vivamos a lei da sociedade. Tentamos ser cidadãos sociais, como também cidadãos do universo. Sociais é quando a gente trabalha na sociedade, melhorando a nossa sociedade, a nossa convivência, tratando bem o nosso vizinho. Eu hoje estava numa fila e vi uma conversa e a pessoa, não, olha, eu trato bem o meu vizinho, sei lá se algum dia eu vou precisar dele, eu trato ele bem. A gente tem que fazer a convivência, trabalhar no prédio. Quantas vezes a gente mora num prédio e conhece o apartamento do lado? Nem um bom dia dá. Não, vamos tentar. Se não receber o meu bom dia de lá para cá, tudo bem. Eu fiz a minha parte. Eu tentei ser social. E cidadão do universo é trabalhar no universo com relação à reciclagem, com relação ao meio ambiente, com relação a desarmamento, tantas outras coisas. Aí Simão diz, e o caminho para a felicidade? Onde está? No Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Veja que coisa interessante, a felicidade não é deste mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo. Nós temos dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Se a felicidade não é deste mundo, o mundo material é espiritual.
Então a felicidade é do mundo espiritual. Olha que beleza! Não podemos confundir felicidade com alegria. Aí ele diz assim: a alegria e a tristeza são sentimentos transitórios. Hoje eu estou alegre, hoje eu estou triste. Né? Mas a felicidade é nossa essência. Por quê? Porque somos felizes, mas podemos estar tristes ou alegres. Porque somos criados por Deus e Deus é perfeição. Ele é a fonte da felicidade. É as boas atitudes no relacionamento com o outro, as boas atitudes também na sociedade, e a gente vai ter buscando, porque a felicidade está em nós, a gente aqui. A gente sempre coloca obstáculos na solução dos nossos problemas. A gente sempre vê o lado negativo que o lado positivo. É lógico que tem muita gente que, né? Eu tenho uma amiga que quando ela conta um drama dela, você acha graça. Porque ela torna aquele problema tão sério, leve. E a gente tem que buscar leveza para ajudar as outras pessoas, para nos ajudar e ajudar as outras pessoas. Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, mais adiante eu vou trazer, é muito interessante, vale a pena vocês lerem também. Ela diz: a existência corporal é a conquista dos valores eternos. E o êxito consiste em dosar, vejam bem, dosar o equilíbrio entre o que se pensa ter e o que se tem, adquirindo estabilidade emocional para permanecer a mesma pessoa, na alegria, na tristeza, na riqueza, né? Na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza. Por isso que quando você vai casar, não pode dizer isso, né? Diga aí, na riqueza, na pobreza, porque são vários estágios, situações da vida. As riquezas e a miséria, ambas são provas difíceis. E a riqueza é mais difícil do que a pobreza. Porque quando você é rico, quando você tem um cargo, quando você é um presidente, um vereador, quando você é um deputado, é uma autoridade que pode mexer na vida das pessoas e ajudar quantos? Não é eu ajudar o meu parente, uma pessoa, mas eu tenho condições de ajudar a minha comunidade. Veja que diferença. E se eu não faço, é aquela história, eu não fiz. Eu não prejudiquei, mas eu também não fiz. É débito de todo jeito. É débito de todo jeito. O mais rico é aquele que tem menos necessidade e não o que possui mais bens. Sim, você é rico quando olha, eu não preciso de nada, estou numa boa, a casa que eu tenho é boa, está precisando de reforma, mas vou fazendo aos poucos. Meu carrinho se arrasta. Olha, eu ando vários quilômetros para conseguir. Quando você aceita, tem uma certa aceitação das coisas e vai superando, aquilo vai se tornando menos pesado. Menos pesado. Então, aquela prova que podia ser uma coisa que realmente abatesse. E outra coisa, às vezes você tem uma situação, quando você enfrenta essa situação com tranquilidade, a família também se reestrutura. Quando você cai a família também. É só um exemplo, vá trabalhar de cara emburrada. Você começa o dia, bom dia, bom dia. Pronto, aquilo ali vai, é feito uma onda, a negatividade. Daqui a pouco você vai ver seus colegas de trabalho discutindo. Mas quando você chega, bom dia, e tira uma graça com um, tira uma graça com o outro, as coisas vão ficando, é uma onda positiva também. No livro dos Espíritos, nos diz: a vida material é a posse do necessário. A gente tem que ter o necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila. Nada como ter consciência tranquila de que fez o seu trabalho. Olha, eu fiz o que eu podia. Eu dei o meu 100%. Se você não gostou, sinto muito. Mas eu dei o meu 100% de coração. Emmanuel afirma que a paz decorre da quitação da consciência com a vida. Quando a gente tem tranquilidade na vida, né? Olha, eu criei meus filhos, estão tudo educados, fiz o possível. Olha,
tem que aceitar o livre-arbítrio de cada um. Só porque é meu filho, ele tem livre-arbítrio. Aí no Livro dos Espíritos, o nosso amigo Simão, ele fala sobre o autoconhecimento. Que a gente já falou antes, o autoconhecido, autoconhecer. Aí ele fala que o autoconhecimento é meio mais prático e eficaz para vencer na vida e resistir ao mal. A gente se conhecer, né? Nós somos espíritos, nós somos seres corporais, somos seres imortais. E estamos na Terra para quê? Para a tarefa educativa, o autoaprimoramento. Cada vez que a gente passa uma reencarnação, a gente vai melhorando em alguns aspectos. A educação espírita, aí vem, permite, né? A nossa educação permite que nos transformarmos e traçarmos nosso caminho. Ela ajuda, a educação espírita ajuda, para que a gente possa seguir, né, em prol do nosso aperfeiçoamento, melhorar. Finalizando, Jesus é modelo e guia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí o nosso autor diz: a doutrina espírita é pautada no Evangelho, trazido por Jesus. Ele é o nosso referencial, que nos deu o roteiro para vencermos o quê? Todos os obstáculos que estiverem em nosso caminho. Ele é libertador. Ele é o libertador de nossas consciências e abre os nossos corações. Simão conclui que o Espiritismo é o Consolador prometido. Doutrina essa que consola, que esclarece, que educa e nos mostra o caminho para a perfeição e para a felicidade. Fechei na hora. Boa noite para todos, obrigada.